E aí, irmãos, eu vivia triste, calada, só via a minha filha dentro de casa, meu marido não parava em casa. Na verdade, ele nunca chegou a me ignorar de verdade, mas ele, bem afastado de mim, a gente sempre foi unido, muito unido, um casal muito unido. As pessoas falavam muito isso, sabe? Pra um dia um tava o outro. E aí, irmãos, é uma colega minha, colega não, uma amiga. Eu conversando com ela, eu já estava muito desesperada, precisava desabafar com alguém, porque todo mundo até então da família dele estava sabendo. Eu meio que não tinha muito com quem contar e era uma situação que me envergonhava. Então eu conversei com ela e falei para ela. Aí ela disse: não precisa ter vergonha, vamos orar. Entramos no propósito de orar na meia-noite pela vida dele. E aí Deus usou isso num dia e no outro dia já foi outra pessoa, uma amiga também. E aí ela perguntou se eu estava bem. A gente começou a conversar, eu só pedir orações. Aí ela pegou e disse: esquece que eu peça para uma tia minha te ligar? E eu disse: pede. Até então não contei nada para ela. Ela perguntou o que era que eu tinha. Eu disse nada. Tinha dia que estava um pouco nervosa, mas não falei nada. E aí quando essa tia dela me ligou, eu senti que era de Deus. Ela em São Paulo e eu aqui na minha cidade. E eu contei tudo para ela. Então ela começou a me mostrar que isso poderia ser uma obra de feitiçaria. Pelo fato do meu esposo ter dormido de um jeito e acordado do outro, poderia ser que ali o inimigo tivesse agido na mente dele. E realmente agiu, irmãos. O meu esposo mudou em tudo. Ele me mandava uma mensagem escrita. Eu não sabia que era ele que tinha escrito. A escrita dele ficou diferente, a voz dele mudou. Quando eu via ele, ele mudou, ele começou a fazer coisas que ele não fazia, ele começou a vestir roupas que ele não vestia, ele começou a agir de uma forma totalmente diferente. Enfim, com essas traições, com essas coisas vieram as drogas, que já no caso já estava, mas aí se aprofundou, e bebida. Meu esposo não estava bebendo, meu esposo não estava fumando, meu esposo não fazia nada disso. E então eu percebi que a coisa não era mais, não tinha mais o meu controle, porque eu era aquela esposa que achava que tinha o controle das coisas conversando. E aí, irmãos, foi quando eu comecei a orar. E aí essas pessoas foram usadas por Deus para me mostrar que a minha luta não era o meu esposo. Até então eu não entendo, não lembro bem como eu entrei nos canais de restauração. Mas eu lembro que em 2016 eu estava num grupo que era o propósito do amor, daqueles grupos dos 40 dias. E eu lembro do canal apenas do presbítero Walter. Mas com isso, eu me inscrevi nos canais, então ficava chegando as notificações, mas aí eu não dava importância. E não lembro dessa vez bem como eu comecei a assistir os canais. E aí, irmãos, neste lugar que meu esposo estava trabalhando, a traição estava de todo lado. Não só o meu casamento, mas outros casamentos também foram atingidos. E, irmãos, meu esposo cada dia mais distante, cada dia mais mudado. Quando chegava perto de mim, só dizia: você me botou para fora de casa. Você me botou para fora de casa. E realmente eu tinha colocado, né? E aí, meu esposo mudou por completo. Eu passei quase 6 anos da minha vida dividindo a vida com uma pessoa que eu olhava e não sabia quem era. Eu olhava para o meu esposo e não reconhecia em nada. Irmãos, até aí, tudo bem. Deus começou a ministrar no meu coração e me transformar. Porque eu confesso a vocês que era uma pessoa bem assim, sabe? Que não perdoava traição na minha cabeça. Pelo fato de eu já ter sido traída. E ele sempre dizia que a gente ia ser diferente. E aí, irmãos, Deus começou a mudar. Porque até coisas de solteiro que eu olhava no meu esposo me causava nojo. E depois eu fui olhando meu esposo com os olhos que Jesus queria que eu olhasse. E eu fui vendo um amor puro e verdadeiro que eu não sabia que eu tinha por ele. Irmãos, o meu esposo passava a noite na casa da pessoa e chegava de madrugada na porta da nossa casa chamando, perguntando se podia entrar. E eu dizia: pode. E ele entrava, deitava na cama comigo.
Muitas vezes colocava a perna como a gente dormia e algumas vezes virava de costas e dormia. E eu não falava nada. E aí o Senhor já estava me moldando e me mostrando que as coisas não eram do meu jeito, e sim do jeito dele. E que se eu quisesse a minha família, nele eu teria, mas fora dele eu não teria. E eu passei por dias difíceis, irmãos. Difíceis, difíceis. Mas em todos eles eu fui permitindo o Senhor me transformar. Fui deixando a mágoa, o perdão. Já tinha colocado a minha mão em muitas coisas, mas aí decidi de verdade tirar a minha mão. Ainda cheguei a mandar mensagem para a pessoa, procurar ela. Ela foi usada pelo inimigo mesmo, sabe? Coisa do inimigo mesmo. Não vale a pena nem eu contar. Como muitos testemunhos você vê aí, comigo não foi diferente. E aí, irmãos, eu fui permitindo o Senhor me moldar, e eu fui buscando me aproximar de Deus, e me aproximar de Deus, e me aproximar de Deus. Até então, para que o Senhor trabalhasse na vida do meu marido. Porque eu acreditava que eu precisava de libertação, era ele. E aí o Senhor começou a transformar o meu ser. Foi me mostrando que eu precisava melhorar como mãe, como esposa, como pessoa, para Deus em primeiro lugar e para as pessoas do mundo também. E aí eu fui mudando. O Espírito Santo de Deus foi me transformando. E quando estava prestes para fazer um mês que meu esposo estava fora de casa, ele pediu para voltar. Até então eu tinha visto que você só pode ir atrás do esposo se foi você que pediu para ele sair de casa. E eu lembro que nesse dia, eu pedi para ele voltar para casa. Minha filha estava doente, a nossa filha estava doente e ele ficou calado. Depois ele mandou uma mensagem, disse: vou voltar para casa. E nisso morreu o assunto. Ele não voltou para casa, não falou nada. Com 2 dias depois foi o Natal. E o meu esposo sumiu. Apareceu durante o dia, falou comigo com a nossa filha. Não me deu satisfação nenhuma, estava bebendo no mundo, né? E sumiu. E aí eu lembro que eu passei o Natal com a família dele, com os pais. E um dia depois a gente foi, no dia do Natal mesmo, a gente ia almoçar na casa da mãe dele. Ele chegou em casa de madrugada, na nossa casa. E perguntou se podia entrar. Eu disse que podia. E aí ele foi dormir, mas não dormiu na cama comigo, deitou no sofá. E quando eu acordei, fui me arrumando a nossa filha. Ele perguntou: você vai pra onde? Aí eu, vai sair? Aí eu disse: por quê? Aí ele: porque eu vim ficar com vocês. Aí eu disse: vou pra casa da sua mãe almoçar. Mas aí ele não sabia porque eu tinha passado a noite fora. E ele disse assim: ninguém me chama pra nada. E já se estressou e saiu de casa estressado. Mas no mesmo instante chegou com o carro do pai dele para buscar a gente. E fomos almoçar. Quando a gente ia descendo, a minha filha nunca recusou ele. E aí ela bateu a boca em alguma coisa, eu não lembro em que foi. E quando ele estava com ela no colo, quando ela me viu, ela saiu de perto dele e veio pra mim. E ele se sentiu muito mal com aquilo. E eu ainda sem sabedoria, quando ele falou, eu tinha me arrumado, ele reclamando porque eu estava me arrumando, pra que aquilo tudo. Mas até então não estava. E eu disse assim: tá pensando que pai é só vir, ser pai é só vir visitar? Ser pai vai muito além disso. E ele disse: você só fala besteira. E aí bateu a porta do carro e saiu dizendo que ia beber, e que não sei o que, que não sei o que, como se eu fosse responder. Pra me provocar mesmo, porque eu era assim. Ele fazia as coisas, o inimigo usava ele pra me provocar e eu não ficava calada. Mas aí o meu Espírito Santo já estava ministrando no meu coração. E eu não respondi nada. E ele parou na casa do pai dele, me soltou lá como se não fosse nada, saiu acabando com tudo. Eu entrei, e todo mundo perguntando por ele, e eu dizia que não sabia de nada. No mesmo instante ele voltou. Disse que ia beber, deixou o carro do pai, que não sei o quê. E saía e voltava, saía e voltava. E eu lá fazia de conta que não estava nem vendo ele. Porque aí eu já estava no deixe ir. Meu esposo tinha olhado para mim e tinha dito assim: me deixe à vontade. E eu respirei fundo e disse: eu vou deixar você nas mãos de Deus. O meu casamento, a minha vida está nas mãos de Deus. A minha família, a sua vida está nas mãos de Deus. Mas aí eu disse isso para Deus, não para ele. Só fiz dizer: tá bom. E ele começou a andar com as próprias pernas, irmãos. Fazia o que queria. No aniversário da nossa filha, ele
Chegou em casa gritando. No da mãe parecia um louco, gritou com a mãe. Minha sogra faz aniversário um dia antes da nossa filha. E ele não tava nem aí pra ninguém. Ele não mudou só comigo. Ele mudou com todo mundo. As pessoas chegavam e diziam, porque ele casou novo. Ele casou novo. E aí Deus foi mostrando para as pessoas que não era o casamento. E, irmãos, meu esposo se transformou numa pessoa terrível. E as pessoas que o amavam começaram a se afastar. Um irmão que era um apoio muito grande chamou ele para conversar, ele não quis saber. O irmão disse, deixe Deus guerrear por você. Eu lembro que ele falou isso. E eu amei. Mas até então as pessoas pensam que o problema era o casamento. E na verdade não é. O problema é espiritual. Acredito que o Senhor quis tratar comigo, Ele quis. Na verdade eu acredito, não sei o que foi. E aí precisava tratar comigo, né? Precisava despertar a guerreira de oração que existe em mim. A mulher virtuosa, sábia que edifica a sua casa. A mulher que busca o Senhor, que orava incessantemente. Que acordava às 3 da manhã, junto com o esposo, para orar. E que tinha deixado tudo isso. Pela uma frieza espiritual, um afastamento, né? O afastamento de Deus nos causa essas coisas.